Nós trocamos de perispírito ao passarmos de um mundo a outro, ou só mudamos a roupagem, o perispírito será sempre o mesmo? Agradeço pelo esclarecimento. E aí, Jorge? Vou Olha para só. Marte, vou reencarnar lá. Meu perispírito vai ser de que jeito? A gente não pode imaginar que o perispírito é algum tipo de vestimenta com zíper, que o espírito veste, aí ele abre o zíper, tira aquela veste, pendura, pega um outro perispírito e põe. O perispírito, conforme aquilo que Allan Kardec nos coloca, ele é uma formação automática em torno do espírito. O espírito é o quê? É uma centelha que não tem forma. O espírito não tem forma alguma. Mas ele, segundo a própria codificação, ele é uma onda, é o pensamento. Né? O espírito é o que pensa, é o pensamento, é o pensar. Então, quando eu tenho o pensamento, ele é uma onda elétrica, pensando. Toda a corrente, isso aqui é do magnetismo. Quando eu era da faculdade, a gente estudava isso. Toda a corrente elétrica que passa num condutor com frequência variável induz em torno dele um campo magnético. Então, se eu passo uma corrente elétrica que oscila, forma-se um campo magnético aqui. E o contrário é verdadeiro. Se eu colocar um campo magnético em torno de um condutor, gera uma corrente elétrica nele. Esse é o princípio da transmissão de sinais. Por exemplo, a internet usa isso. Você transmite, gera uma onda, um campo magnético no éter que induz uma corrente elétrica no receptor e tal, e aí as ondas se transmitem. O espírito é a corrente elétrica e o perispírito é o campo magnético. Então, esse campo magnético, ele é automático. Não existe corrente elétrica variável sem campo magnético, e não existe campo magnético sem corrente elétrica dentro do condutor. Então, como o espírito pensa, ele está pensando e está vibrando a mente dele, a corrente elétrica está acontecendo, o perispírito está em torno dele o tempo todo. Então, a gente não despe o perispírito para colocar outro. Ele é sempre o mesmo. Mas olha o que acontece com a corrente elétrica. Todas as vezes que essa corrente elétrica muda a sua frequência, ela altera os componentes desse mesmo corpo espiritual. Não é instantaneamente, mas ele vai repelindo certos fluidos e vai absorvendo outros. Vai repelindo uns e absorvendo outros. Isso está no capítulo 15 do livro A Gênese, capítulo 14 da Gênese, quando estuda os fluidos. Então, o que vai acontecer? O perispírito ele está continuamente se transformando, abandonando fluidos e absorvendo outros. Assim como o nosso corpo físico está continuamente se multiplicando, as células, umas estão morrendo e outras estão se dividindo e formando, o tempo todo o corpo humano vivo está se reproduzindo o tempo todo em suas células, o perispírito também, como ele é fruto da corrente elétrica, ele está o tempo todo abandonando fluidos e absorvendo fluidos. Ele está numa incessante câmbio, mudança incessante das informações. Joga para lá, traz para cá. Como a gente está fazendo isso o tempo todo, na medida em que a gente vai evoluindo, o perispírito vai ficando cada vez mais sutil. Deixa eu colocar aqui uma coisa, aproveitar para responder dentro disso uma outra colocação que talvez venha a ajudar as pessoas. Há um conceito de algumas pessoas que acham que, num certo grau de evolução, a gente se torna luminoso. O espírito ganhou luz. Você vê que irmão Jacó não tinha luz e no final do livro ele ganhou luz. Como se alguém viesse e acendesse aquela... Você vai lá e acende a luz dentro da pessoa. E essa não é a melhor representação. A melhor representação é uma lâmpada coberta de lama. A lâmpada coberta de lama, mesmo que você acenda, não aparece luz nenhuma. Mas aí você vai vivendo como se fosse lavando aquela lama, e vai lavando devagarinho, bem devagarinho. Vai ser uma hora que a lama vai sair, vai aparecer uma luzinha aparecendo por um canto. Você continua lavando, aí uma luz pelo outro lado. E assim, a luz que já existia se expressa melhor na medida em que o perispírito, que era a lama, está sendo purificada e deixando para fora
as partes ruins e trazendo objetos mais transparentes para dentro dele. Então, o perispírito, a gente não despe um para vestir outro, mas ele está em constante mutação e, portanto, é essa dinâmica da vida que faz com que isso aconteça. Eu saio daqui para encarnar num outro mundo, as minhas perspectivas nesse outro mundo, meus pensamentos, minhas ideias, meus valores, meus interesses, acabam liberando determinados fluidos mais pesados, fluidos mais sutis ficam comigo, e aí eu consigo encarnar neste planeta que é diferente daquele que eu estava primeiramente.